Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o flautista de Hamelin, um homem extremamente misterioso que foi responsável por encantar ratos e remover eles de uma cidade. Mas além dos ratos, ele também foi responsável por sumir com as crianças de uma cidade inteira. Mas e se eu te dissesse que toda essa história que eu falei aqui e que você já ouviu a respeito disso pode realmente ter acontecido de verdade? Muito prazer, meu nome é Vaguinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Filtro do Universo. Eu peço a você que antes da gente prosseguir com esse vídeo aqui e falar um pouco mais sobre esse misterioso caso do flautista de Hamelin, que você possa se inscrever no canal e ativar as notificações caso queira acompanhar mais conteúdos desse tipo e além disso deixar o like aqui abaixo para fortalecer o nosso projeto. E para entender melhor essa história, a gente precisa voltar para meados de 1284, numa cidade chamada Hamelin, que fica lá na Alemanha. Nessa época, essa cidade estava passando por uma infestação de ratos absurda, até que um belo dia apareceu um flautista meio misterioso e desconhecido, que ofereceu seus serviços para se livrar dos ratos em troca de uma recompensa. Foi aí que ele fez um acordo com as pessoas da cidade e, utilizando a sua flauta, ele encantou os ratos e os conduziu a um rio fora da cidade e os afogou ali. Mas quando foi cobrar a sua recompensa, os moradores não queriam pagar aquilo que foi prometido a ele. E isso, obviamente, causou uma revolta muito grande naquele flautista, o que o fez ter uma ideia de se vingar. Foi aí que ele resolveu voltar à cidade, mas dessa vez tocando uma melodia completamente diferente, que ao invés de encantar os ratos, encantou as crianças, fazendo com que as crianças da cidade inteira ficassem seguindo ele para fora da cidade. Com isso, ele carregou as crianças por trás da floresta, só que elas nunca mais foram vistas de novo. O mais louco disso tudo é que existe um registro real que é datado de aproximadamente 1300 que fica numa vitrine de vidro em uma igreja lá em Hamelin. E nesse registro diz o seguinte: no ano de 1284, no dia de São João e Paulo, 130 crianças foram levadas de Hamelin por um flautista que vestia cores coloridas e vivas. E segundo o registro, não existe nenhuma menção aos ratos dessa história. E além disso, acredita-se, segundo os estudiosos, que esses ratos da história só teriam sido adicionados séculos depois em algumas outras versões do conto. E obviamente isso abre margem para diversas teorias do que realmente pode ter acontecido na época. Como por exemplo um processo de emigração forçada, em que eles teriam pegado essas crianças dessa cidade de forma forçada para ajudar num processo de colonização no leste da Europa. Outra teoria muito forte é que poderia ter sido algum tipo de recrutamento religioso ou militar, já que algumas ordens religiosas desse período utilizavam esse recrutamento de jovens para poder realizar supostas missões divinas que eram consideradas por eles. Existem também algumas teses sobre isso ter sido causa de alguma tragédia coletiva, como por exemplo alguma epidemia ou até mesmo um deslizamento de terra ou algum outro colapso que pode ter acarretado esse desaparecimento, ou até mesmo o caso de um crime coletivo, já que nessa época existiam muitos relatos de seitas ou de algumas ordens que realizavam esse desaparecimento de pessoas. Além disso, também tinham muitas punições públicas que aconteciam na época. Mas na sua opinião, o que seria o mais provável de ter acontecido? Mas uma coisa que é certa é que essa história do flautista ficou muito marcante e foi utilizada como um simbolismo muito grande, principalmente como lição de moral para crianças e advertências também, sobre ele ser uma pessoa vingativa, sobre ser uma pessoa muito encantadora e você não poder confiar muito em pessoas muito carismáticas, mas que são estranhas, até mesmo como um símbolo de uma pessoa vingativa e do que você não deve fazer e não se espelhar nele, como se tivesse tornado quase que uma história moral de fábula mesmo, muito semelhante a algumas fábulas com contos e morais e histórias que a gente consegue conhecer. E essa história ficou ainda mais popular quando os irmãos Grimm escreveram sobre ele em seus livros, e acabou sendo relatado cada vez mais na cultura contemporânea. Fora que lá em Hamelin ele se tornou meio que um símbolo muito grande da cidade, em que ele é utilizado em peças teatrais, tem estátua dele lá e tudo mais. Mas me diz aí, o que você acha que realmente aconteceu com as crianças de Hamelin? Vocês acham que realmente foi o flautista? Vocês acham que foi algum tipo de recrutamento meio estranho? Foi alguma tragédia que aconteceu? Qual que é a sua teoria sobre isso? Comenta aqui embaixo pra eu saber. E não esquece também de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que também adora mistérios históricos. E não esquece de deixar o like aqui se você ficou até aqui no vídeo, viu? E não se esqueça também de se inscrever no canal para ficar atento no próximo vídeo quando sair, viu? E é isso, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Filtro do Universo. Valeu!